Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre célula vegetal. Bom, a célula vegetal ela é tipicamente constituída de parede celular rígida e um protoplasto, que é composto de citoplasma e núcleo. O citoplasma ele é limitado por uma membrana plasmática e que vai conter organelas. Essas organelas são todos esses nomezinhos que vocês estão vendo aí na figura. A parede celular. O que é a parede celular? A parede celular é mais para proteção de todos esses componentes do protoplastos. O vacúolo. O vacúolo ele tem diversas funções, mas dentre elas o armazenamento de substâncias é o mais importante, porque ele vai atuar nos processos metabólicos também. Os plastos. Os plastos são formados por membranas unitárias. Os plastos eles são divididos em três grupos. Os cloroplastos, os clomoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos são as organelas fotossintetizantes, é onde acontece a fotossíntese, que a gente falou na aula passada. Os clomoplastos, ele é responsável pela pigmentação de certos frutos. E os leucoplastos, eles armazenam substâncias, então serve como armazém de substâncias. O núcleo possui duas funções básicas. Uma é regular as reações químicas, que vai acontecer ali dentro da célula, e o outro é de armazenar funções genéticas, DNA. Então, tudo que diz respeito a DNA, desoxirribose, está ali, está no núcleo, vai para o núcleo. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele está associado aos processos de secreção. Ele vai sempre separar a célula em duas divisões. O que é o ribossomo? É no ribossomo que vai acontecer, como que eu posso explicar? Quando a gente fala do ribossomo mensageiro, é nessa parte do ribossomo que vai codificar toda a parte de aminoácidos, de secreções, que está nos ribossomos. Os ribossomos, então, eles são os que vão codificar os aminoácidos, que posteriormente vão formar cadeias de proteínas. Toda a proteína da planta, então, é formada aqui no ribossomo. Desde a mínima até a máxima proteína que a planta precisa. Retículo endoplasmático liso. Ele tem a função de facilitar as reações enzimáticas. Pode regular a pressão osmótica e também atuar no transporte de substâncias. Então, ele pode interferir no quê? Quando está ali acontecendo a osmose, o retículo endoplasmático liso tem atuação ali. O rugoso, ele vai realizar todas as funções de sintetizar proteínas. Por quê? Porque ali tem os ribossomos estão ali. Então, tudo que fala de sintetizar proteína tem uma ação do ribossomo ali. Então, o ribossomo está no retículo endoplasmático rugoso, no complexo de Golgi, ele está ali na secreção também. Então, tudo que falar de síntese de proteína tem a ver com o ribossomo. As mitocôndrias. As mitocôndrias, a função principal dela é a produção de energia para o trabalho da célula. Então, a célula trabalha através de energia. Lembra que ela transforma a luz solar em luz química, em radiação química? Então, é na mitocôndria que vai acontecer esse processo. Peroxossomos. Esses participam do processo da fotorrespiração e auxiliam no metabolismo lipídico. O que é a fotorrespiração? A fotorrespiração é através da luz, que a planta respira através da luz, na luz. Então, a gente falou de das organelas que tem na célula vegetal. Ela, então, consiste basicamente em parede celular e no protoplasto. O que é o protoplasto? O protoplasto composto em citoplasma e núcleo. O citoplasma ele é limitado
pela membrana plasmática e contém organelas. O que são as organelas? As organelas são todos esses nomezinhos. Os plastos são organelas, o núcleo, o complexo de Golgi, os ribossomos, o retículo endoplasmático liso e rugoso e as mitocôndrias. O vacúolo também. Cada um tem uma funçãozinha. O que claro que todos são importantes, mas para a gente o interessante é saber que no plastos tem o cloroplasto. O cloroplasto realiza a fotossíntese. A fotossíntese na planta é muito importante. Para a gente também é muito importante, porque lembra que ao realizar a fotossíntese, a planta ela vai liberar o oxigênio que a gente precisa para sobreviver, para a respiração. O núcleo também é muito importante, porque é ali que tem a codificação, porque é ali que tem as informações genéticas. Então, as informações genéticas é tudo que a gente tem, desde do DNA. A gente pode ter o fio de cabelo, que serve como um DNA, as digitais, tudo que liga ao DNA está ali, no núcleo. Para a gente é uma coisa, para o humano. Nas plantas é outro, mas não deixa de uma folha, uma espécie da mesma família, ter tudo igual, tudo codificado, que está ali no núcleo. Os ribossomos, que eles vão formar cadeias e proteínas, é importante, porque a planta precisa de proteínas. Se na planta, a uma certa temperatura, a proteína vai desnaturar. Isso não é legal, porque aí a planta perdendo aquela proteína, não tem aquela função ali para realizar na planta. As mitocôndrias, que tem produção de energia para o trabalho celular. Então, cada um tem o seu papel na planta. Lembrando que para nós o importante é o cloroplasto, a mitocôndria, o núcleo, os ribossomos, que estão ali, tudo um ligadinho com o outro, tudo um pertinho do outro, vocês podem ver, cada um com a sua função, mas não menos importante. Bom, gente, hoje era sobre a célula vegetal.